Saúde a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos iniciar nossa aula de hoje. Oremos a Deus, maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por esta oportunidade em Sua santíssima presença, para Te adorar, Te exaltar, Te bendizer, através do ensino e do aprendizado, Senhor. Desejamos que o Senhor, Espírito Santo, venha manifestar os dons na nossa vida nesta noite, para que nós possamos entender, compreender o que o Senhor quer nos ensinar, quer nos falar. Nos dá, Senhor, a palavra da sabedoria e da ciência. Nos dá, Senhor, o discernimento para entender o que o Teu Espírito está ministrando sobre nós nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, concede a graça a todos nós. Abençoa também, Senhor, aqueles que ainda estão caminhando para o Teu santuário. Que todos possam chegar em paz e segurança. Também que nós tenhamos uma aula maravilhosa, cheia da Tua presença, do Teu Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, glória a Deus, glória a Jesus, aleluias, aleluias. Amém, meus irmãos, vamos hoje nossa escola bíblica, lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025, lições bíblicas, revista CPAD. O tema desse trimestre é a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às tribulações. Nossa aula está acontecendo hoje na sede PRRCE, hoje 28/7/2025, às 19 horas. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Amém. Texto áureo, vamos ler todos juntos. A voz da classe está na voz da irmã Aline. 1, 2, 3. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Amém. Objetivos da lição: identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Então, meus irmãos, durante toda essa aula nós vamos ver sempre uma relação, da igreja, os confessos em Jesus, e a perseverança nas provações, porque essa igreja é o maior modelo que nós temos, irmãos, de sobrevivência nas provações, nas perseguições, porque nos primeiros 100 anos da igreja, o objetivo do inimigo era exterminar com os cristãos, os confessos em Jesus, mas os historiadores da época dizem que eles matavam os cristãos, mas surgiam sempre num número maior. Tem até um historiador que diz assim que era como se semeasse a semente de uma grama, que germina muito rápido, se multiplica muito rápido. Então, quanto mais eles atacavam, eles feriam, matavam os cristãos. Quanto mais cristãos mortos, mais cristãos apareciam, Por quê, irmãos? Porque ninguém pode vencer Deus, ninguém pode vencer o Senhor nosso Deus, E há sempre uma interrogação, Por que Deus então permitiu que tantos cristãos perdessem a vida física, e sofressem tanto? São respostas que nós não temos, irmãos, para explicar, Nós podemos até fazer algumas especulações, mas só Deus sabe o porquê que Ele permitiu que muitos cristãos, na história, principalmente os 100 anos, foram muito difíceis, os 200 anos, 300 anos, só depois dos 300 anos depois de Cristo, foi que a igreja começou a fazer alianças com governos, até chegar em Constantino, que foi lá pelo ano 400, que a igreja ela teve um certo descanso, entre aspas, com essa aliança. Constantino
segundo a história diz que ele se converteu, né? O Senhor Deus operou uma maravilha, deu um sinal a ele, ele se converteu, mas diziam que ele era o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo, era mais uma coisa política, mas enfim, o que nos importa mesmo hoje, irmãos, é que a igreja, os confessos de Jesus, nós, eu vou me incluir também, só vamos conseguir perseverar, principalmente nas provações, né? Se nós estivermos realmente cheios do Espírito Santo, se o Espírito Santo realmente estiver sobre nós, o poder do Espírito Santo, não pode ser só nome Espírito Santo, não pode ser só fala do Espírito Santo, falando sobre o Espírito Santo, né? Às vezes até fazendo demonstrações, né? De manifestações, mas nós sabemos mesmo se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, irmãos, é na hora das provações, é na hora das dificuldades, das adversidades, é na hora da dor, da enfermidade, aí a gente vai ver de fato se a pessoa está cheia do Espírito Santo, porque muitas vezes a pessoa fica totalmente sem recurso, sem nada, né, dependendo só de Deus, né? E aí que nós conhecemos mais a Deus, né? Eu vivi já várias fases na minha vida no Evangelho, né? E vi que o momento onde eu vi mais Deus foi nas crises, nas dificuldades que eu passei, e muitos podem testemunhar o mesmo, tá bom? Mas nós vamos já ter em mente que essa igreja só venceu, só superou, só manteve a mensagem de Cristo, a pregação do Evangelho, porque ela era cheia do Espírito Santo. Não tinha super crente, não tinha super apóstolos, e não existe também nos dias de hoje. O que existe são servos fiéis, tementes, que se humilham e deixam que o Espírito Santo se apodere deles, para que a obra de Deus aconteça primeiro na minha vida, para depois eu ser um instrumento de Deus na vida de outros, né? Então isso é muito maravilhoso, a gente vai falar muito sobre isso na aula, né? Na continuação da aula. Bom, segundo tópico do objetivo de hoje é analisar a importância da oração com poder na vida da igreja, né? Então, o que é uma oração com poder, né? Também vamos estudar um pouco sobre esta oração, né? Quando a gente diz oração com poder, é a oração guiada, inspirada pelo Espírito Santo, cheio da presença de Deus. 3. Demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Essa palavra ousadia, irmão, é uma pessoa corajosa, é uma pessoa que enfrenta, só que essa ousadia aqui, ela não é da carne, essa ousadia aqui, ela não é humana, essa ousadia aqui é do Espírito, essa ousadia aqui não é para agredir, ferir pessoas, essa ousadia é no sentido da coragem que Deus nos dá, da capacitação que o Senhor nos dá na pregação, independente do que estiver acontecendo, irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não perde o fervor de pregar, aquela alegria de falar de Deus, de Jesus, enfim, né? Não é aquele crente que só demonstra esse entusiasmo, essa inspiração toda, essa alegria toda, quando tudo está dentro dos conformes, quando Deus está fazendo tudo que ele espera, né? Não, o crente cheio do Espírito Santo, ele vive da dependência de Deus, né? Como diz a palavra de Deus, que o servo de Deus, ele vive da fé, né? Ele vive da fé. E o próprio Deus diz que se ele recuar, Deus não tem prazer nele, tá certo? Então, isso é muito interessante, tem muitos pontos aqui, muito do que nós vamos falar nós já sabemos, mas eu faço um apelo a você, meu irmão, nunca diga assim, isso aí eu já sei. Não, mesmo que nós já sabemos o que está escrito, o contexto, o porquê, mas se liga com Deus, vamos nos ligar com Deus, que o Espírito Santo vai te mostrar, vai te revelar, vai fazer algo na tua vida, porque a palavra de Deus é vida, é poder, né? Vamos lá. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. Irmãos, quando eu digo assim que a voz da Aline representa a voz da classe, é porque só grava a voz que está no microfone, tá bom? Mas os irmãos, quando for a vez da classe, os irmãos, por favor, eleve a voz e falem, leiam conosco, tá bom? Nós vamos ler a leitura bíblica em classe em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Vamos lá. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram
Os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios, os povos de Israel e os povos de Israel. Amém. A irmã Aline está tendo dificuldade? Senta na outra cadeira para ver se melhora. Esperar a irmã Aline se posicionar aí. Pronto, fica melhor. Sempre que a irmã Aline estiver lendo, os irmãos leem com ela, tá bom? Vamos lá? Deixa eu botar mais. Pode passar. Pode passar. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estende a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígio pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Introdução, vamos lá. Nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, verso 24 e 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Amém. Então, nós já comentamos sobre a introdução. Aqui nós vemos que uma das palavras de grande lição para nós, olhando para o exemplo dessa igreja, a igreja em Jerusalém, é a palavra perseverança. Perseverar, irmãos, ela tem um significado prático de continuidade, de avançar, de enfrentar em nome do Senhor e jamais parar, recuar, não. E avante, avante. Então, sempre a palavra perseverante, ela tem essa característica, e foi isso que aconteceu com a igreja. E sempre que nós pensarmos numa igreja, povo de Deus, num servo, numa serva, obreiro, obreira, independente do cargo, da posição, do título, tudo que ele realiza, e principalmente em meio às dificuldades, provações, perseguições, calúnia, tantas coisas que acontecem, tá? Nós temos sempre que justificar, o Espírito Santo está ali, aquele homem, aquela mulher, aquele servo está realmente cheio do Espírito Santo, amém? Eu me lembro de um caso em São Paulo, de um irmão que sofria muito, meu Deus do céu, eu não era nem obreiro na igreja, depois fui a diácono, e quando era diácono ele também, e ele foi ao presbitério, muito usado na palavra, muito abençoado, Deus operava muito, mas aquele irmão já estava há anos desempregado, era um sofrimento tão grande, né? E um dia eu abracei ele assim, eu me lembro até que foi numa reunião, né? Ministerial, e quando eu abracei, eu senti uma dor no coração de ver tanto sofrimento, e quando eu abracei ele, eu fui dizer, eu orando, abraçado com ele, disse: Senhor, ajuda o teu filho, Senhor, resolve essa situação, e a voz que eu ouvi do Senhor foi: eu cuido dele. Pronto. E aconteceu um fato com esse irmão, muito abençoado, e amigo meu, que de tanto ele orar e implorar a Deus e exigir de Deus um emprego, o Senhor Deus deu um emprego para ele. Eu ainda hoje me lembro, numa empresa grande que era a Pirelli em São Paulo, e ele trabalhou um mês. Quando ele recebeu o primeiro salário dele, aliás não foi nem um mês, a primeira quinzena que ele recebeu, né, ele foi beber, ele se desviou, foi beber,
e ficou anos e anos desviado do evangelho. Então, por que Deus não dava um emprego para ele, né? Entendeu? Por que às vezes Deus permite certas coisas em nossas vidas, irmãos, certas limitações? Pode ter certeza, se é Deus que está permitindo, é porque Ele está evitando um mal maior, e às vezes até perder a salvação. Amém? Por isso que a gente tem que fazer como Jó, né? Jó, na provação, ele disse que colocou a mão na boca para não pecar, né? Então, às vezes nós temos que ficar só em silêncio mesmo e esperar no Senhor, tá? Porque Deus realmente cuida de nós. Vamos avante? Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4, 12. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Amém. Olha que interessante, né, irmãos? Quando nós entendemos o trabalhar de Deus, entender assim, tem coisa que a gente não entende o porquê das coisas, mas nós, quando eu digo entender o trabalhar de Deus, é saber que se algo nos acontece, se Deus permite, qual é o entendimento que nós devemos ter? É que Ele é perfeito, Ele é justo, Ele sabe todas as coisas, e Ele é todo poderoso, e nós não vamos deixar que o inimigo, né, com a tentação nos leve a desistir de Deus, da obra, daquilo que Ele quer de nós, e o mais importante é a salvação. Então aqui, 1 Pedro 4 e 12, ele traz uma palavra bem direta. Amados, não estranheis a ardente prova. O que é uma prova ardente? É uma prova que queima aqui dentro, que dói, que você... meu Deus do céu, é uma coisa terrível, tá? E ele diz aqui que vem sobre vós. Então não era um ou outro, eram muitos que estavam sendo provados, né? Principalmente aqueles que estavam na linha de frente, né? Eram os primeiros a serem atingidos. Aí ele diz aqui, para vos tentar. Então, irmãos, na hora que nós estamos passando por uma provação, por uma perseguição, por alguma coisa que nos é contrário, que nos traz dor, tristeza, decepções, né? A gente esperava de uma forma, acontece de outra, não esperava isso da pessoa, né? Ou enfim, alguma coisa que assim bate e dói muito, tá? Isso arde, dói, fere, né? Mas o que é que ele diz aqui? Como se coisa estranha vos acontecesse. Meu irmão, o crente que disser que não tem problema está errado, amém? Está errado. A igreja que disser que não tem problema está errado, tá? Por quê? Porque nós temos um inimigo que luta contra nós 24 horas. Mas nós, humanos, aqui e acolá, nós questionamos Deus. Por que logo comigo? Ainda diz assim, por que logo comigo, Deus? Por que logo com meu filho, com a minha esposa, com meu esposo, né? Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmão, e com a palavra de Deus, né, que a oração e a palavra gera fé, nos aproxima mais de Deus, libera mais o nosso espírito para se comunicar com Deus. E, meus irmãos, na hora o Espírito Santo vai trazer uma palavra, às vezes até escrita, lembrando para nós, né, do trabalhar de Deus, tá? E da forma como Deus opera. Então, eu observei uma coisa nas Escrituras, irmãos. Se os irmãos forem olhar, todos os grandes homens de Deus, de uma forma geral, vamos falar homem aqui, é homem, mulher, até mesmo jovem, todos aqueles, quando a gente diz grande assim, que foi usado por Deus, que Deus usou grandemente, todos eles passaram por grandes provações, irmão. Quando a gente lê ali a palavra da fé, antes vem, né, uma lista de homens e mulheres, profetas, né, que sofreram muito por causa do nome do Senhor, né? Agora, mais uma vez, eu já falei, vou falar de novo. Por que Deus permite muitas coisas tão estranhas, como ele está falando aqui, né? Nós não temos resposta. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que na pior provação que eu e você passar, Deus vai ser glorificado de alguma forma, amém?
Vai, tá certo? Então, é isso aí. Então, essa igreja suportou as provações porque é cheia do Espírito. Esse crente, essa crente, não é que ele é mais ou melhor do que o outro, não. É só porque ele deixou o Espírito Santo se apoderar da mente do coração dele. E ele passou pela prova, né? E uma das maiores motivações, irmãos, que faz com que o crente, ele permaneça, ele persevere também, além de ser cheio do Espírito Santo, é a importância que o Evangelho tem para ele, tá? Independente das condições. Então nós estamos vivendo cada dia mais, né? A sociedade já é uma sociedade cada dia mais se distanciando de Deus, né? A sociedade sem palavras, sem Bíblia, sem oração, sem vida com Deus, ela vai se distanciando, porque essa é a obra do inimigo, é distanciar o homem de Deus. Mas os que estão dentro da igreja também têm passado por muitos cristãos querem viver uma fé da conveniência, não quer sofrer, né? Quer estar sempre numa zona de conforto. As pessoas querem adorar a Deus, servir a Deus, mas assim, tem crente hoje que não vai nem numa igreja que não tem ar-condicionado, por exemplo, que não tem uma cadeira confortável, que não tem tudo que ele quer. Por quê? Porque é a mente humana, virou uma coisa cultural, né? Claro que ter do bom e do melhor não é mal, mas para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, nós não podemos depender dessas coisas, né? Não podemos, tá? Eu estava falando com o missionário, o pastor José Rivaldo, e ele falando do calor. Eu digo, mas aqui ainda tem essa brisa. Outra vez você vir aqui, eu vou levar lá para a região central lá, que nem vento tem. Não, pelo amor de Deus. Eu digo, mas tu não é profeta de Deus, ou? Mas tu não é vaso de Deus? Mas eu não estou acostumado, mas Deus capacita. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Deus às vezes permite essas coisas na nossa vida, que é para quebrar a gente mesmo, sabe? Eu me lembro que eu fui fazer uma obra em Missão Velha. O Gustavo morou muito tempo lá, o Diácono Gustavo, a irmã Cícera de lá. Tanto Missão Velha, como a minha cidade também, Cedro, aquelas regiões ali, com exceção do Cariri, que é uma região mais mais verde, mais arborizada, né? Então o clima é mais ameno um pouco, mas lá eu me lembro, toda vez que eu principalmente quando eu morava em São Paulo, que o clima era mais frio, que eu vinha para a Missão Velha, eu tinha problema, né, de diarreia e muita dor de cabeça. Tinha noite que eu não conseguia nem ir para o culto com tanta dor de cabeça, lugar muito quente, não tem ventilação, uma coisa terrível. Mas eu nunca deixei de ir. E eu disse, eu sei que o Senhor está me ensinando, amém? Porque quem vem de São Paulo, das regiões mais frias, né, que São Paulo também está vivendo momentos de muito calor, chega no Nordeste, sofre muito, é real, é verdade, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós cristãos não podemos, assim, querer só a área de conforto, né? A zona de conforto, só o momento bom, só o momento do bolo, né, missionário Zé Raimundo, né? É muito bonito a gente ver uma festa, um culto, tudo acontecendo, nossa, que bênção, né? A pessoa já pensa logo no pastor, né? Esse pastor é uma bênção. A bênção mesmo é os irmãos que suaram a camisa, que sofreram, né? Então, assim, eu acho que o pastor às vezes é o que trabalha menos, viu? Ele fica ali, trabalha também, mas é mais na administração, porque pastor, né? Para cá, para lá, como é que vai, quem vai, como é que é? E o pastor tem esse trabalho de coordenar, né? Mas tem muitos que suam mesmo a camisa, trabalha muito, né? Eu até falava para o evangelista Alfredo, né? Que ele ajudou tanto, né? Ajuda tanto e ajudou tanto nesses dias, e eu vi ele chegar ali igual um raio. Eu não sei que dia foi agora, antes do evento, e eu olhei para ele, o sentimento que eu tive foi, rapaz, tu é um locomotivo, viu? Porque eu vou te falar, viu? Teve um dia aqui que ele terminou a limpeza, não deu, eu fui em casa, quando voltei ele já estava encostando aí, 20 minutos, 30 minutos depois, meu Deus, acho que ele passou debaixo do chuveiro correndo e correu para a igreja depois de trabalhar
horas aqui de limpeza e tudo. Então, e outros, né? Eu estou citando ele, mas tem outros, né? Que realmente se sacrifica, né? Então, meus irmãos, a obra de Deus, ela requer, tanto na parte espiritual como material, muita coisa, né? E tem gente que não quer ter trabalho. Eu fico com o coração apertado quando eu vejo principalmente obreiro, já tem um título, né? Tudo é voluntário, mas o obreiro ele tem uma obrigação, e eu vejo às vezes o obreiro alheio, sabe? Distraído, é avisado, mas ele não aparece, ele não dá nenhuma justificativa. Eu fico, meu Deus do céu, e se fosse uma prova mesmo de fogo, hein? Será que sobrevivia ainda na igreja? Estou falando isso num tom de crítica, mas é muito mais um alerta. Vamos nos encher do Espírito Santo. Eu não me glorio de nada e ninguém se gloria, irmão, porque a obra de Deus, as pessoas só se sacrificam quando elas realmente estão cheias do Espírito Santo. Amém? E eu louvo a Deus porque eu tenho muitos guerreiras e guerreiras comigo, trabalhando assim, que brincadeira não, né? Irmã Cícera, esses dias, tudo aqui, meu Deus do céu, comida, limpeza, corre para lá, corre para cá. Tinha vez que eu ficava preocupado, meu Deus, ajuda a tua serva, que ela não tem também muita saúde, né? Então assim, irmãos, zona de conforto no reino de Deus na terra, não dá, irmãos. Não dá para a gente querer só isso. Claro que a gente quer uma hora, né? Uma cadeira para sentar, uma rede, né? Uma cama, mas sabendo que a obra continua, tá bom? Então que Deus nos ajude, né, irmãos, a buscar mais e mais o Espírito Santo, para Ele nos usar no que a obra necessitar e aonde a obra precisar de nós. Essa obra é do Espírito Santo. Pode passar. Se alguém quiser comentar, o microfone está liberado aí, tá, Cícero? Tá, né? Glória a Deus. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Amém. Sem a capacitação do Espírito Santo, irmãos, o corpo de Cristo não suporta. O corpo de Cristo, quem é? Eu e você. Tá? Então, quando nós abrimos o coração, irmãos, para a obra de Deus, Ele vai nos capacitar. Deus só vai dar a quem precisa, a quem, para o que é útil. Está lá escrito que os dons do Espírito Santo é para o que for útil. O que adianta a pessoa ter tanto conhecimento, ter tanta oração, ter tanta palavra, ter tanta apresentação, mas na hora do sacrifício, né? Meu Deus do céu. Eu vi aqui, eu estou dando exemplos aqui, irmão, para ficar mais claro, mas todos que estou falando aqui, os irmãos sabem que a glória de Deus é isso mesmo, é o Espírito Santo da nossa vida, né? Mas teve um dia que eu cheguei na igreja agora para esse evento, abri o portão ali, entrei, e quando eu cheguei aqui, eu cheguei 6h30, 6h40, quando eu cheguei aqui, o Tarcisiano já estava aqui. Eu disse, rapaz, tu dormiu na igreja? Porque na noite anterior, ele tinha ido, acho que até 11 e tanto da noite, né? No outro dia, ele chegou primeiro do que eu, né? Entendeu? E mais um dia longo de trabalho. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, que eu estou dando testemunho para a glória de Deus, né? Que o diácono Tarcisiano começou muito cedo a servir a Deus, e ele sempre, nesse ministério, sempre sofreu muito conosco, as dificuldades, tudo, meu Deus, tanta luta, né? E ele continua o mesmo, depois de muitos anos, né? O mesmo em que sentido? De servir. Ele preparou tudo aqui para os músicos. Eu estava olhando, ele não cantou um hino, ele não tocou um instrumento, mas ele deu todo o suporte que era possível para os músicos, né? É difícil um músico ter esse entendimento, né? Então, eu fico maravilhado com isso, e eu agradeço muito a Deus, irmão, porque eu preciso, um pastor, ele não faz a obra de Deus só, irmãos,
Uma liderança não pode ser um ou outro, é todos de mãos dadas, cada um na sua área, né? E eu fiquei feliz agora, porque esse evento agora também, parece que essas coisas acontecem para a gente ver, né, o movimento de quem realmente está comprometido. E eu vi de todas as congregações o movimento, né? Os irmãos pensando, vendo como era que ia fazer, dando a sua contribuição. Então, é isso, irmãos. Tudo bem que o evento foi só um dia, mas isso com certeza reflete para frente, né? É uma forma de avivamento, tá bom? Porque avivamento para mim é isso, irmãos. É o crente, o servo, ativo em tudo, né? Não é só vir aqui dar um show, né, de louvor, de pregar, disso aqui não, mas é envolvido em tudo, porque isso daqui é uma engrenagem, né? Tá certo? Então, meus amados, essa lição também, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, está falando comigo, para nós perseverar. Porque se nós fôssemos olhar para as lutas que nós temos passado, para as dificuldades que nós temos passado, não acontecia não, meus irmãos. A obra de Deus não acontecia não. Amém? Que Deus nos ajude. Quem quiser falar, colocar uma palavra, fica à vontade. Perguntar, vamos lá. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se tornar relevante para o mundo. Amém. Nós falamos um pouco aqui de nós, mas no mundo, irmãos, no mundo, a igreja cristã, a igreja de Cristo, causa um movimento muito grande no mundo, irmãos. É porque essas mídias, né, que a maior parte é só mesmo para ganhar dinheiro, elas não têm interesse de divulgar o que a igreja faz, não. Porque se os governos, se a própria mídia olhasse para o trabalho da igreja de Jesus na terra, não só numa visão religiosa, mas os irmãos imaginam, né, o impacto da igreja no mundo, né? Quantas pessoas, né, irmãos, que ouviram a pregação, cristãos apanharam, e ainda apanham só, estão morrendo em países que são resistentes, irmão. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, com o Evangelho, que a pessoa ouve a palavra de Deus, irmão, aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, aquele lá que estava destruído. Agora imagina, até tem um irmão fez uma lista, né, colocando aquele que, quantas viaturas pararam de correr atrás de alguém, né? O custo altíssimo, às vezes são viaturas, aviões, helicóptero, né? Operações de não sei quantas viaturas, helicóptero, né? Às vezes é para prender uma pessoa, né? O custo elevadíssimo dali que o Estado gasta, né? E quantos desses homens e mulheres, né, que não dão mais essa despesa para o Estado, né? Então, menos viaturas, menos ambulâncias, menos pessoas nos hospitais gastando o dinheiro público, né? Em consequência do álcool, das drogas, de tantas coisas, né? Meu Deus, se for ver o valor econômico que um crente tem para o governo, né? A economia que ele causa para o governo, estamos falando de dinheiro e de bem-estar. Uma família que não tinha sossego, irmão, tem filhos aí nas drogas, que a casa dos pais não tem mais nem porta, eles venderam até as portas, não tem mais nada dentro de casa. Quando essas pessoas se convertem, meus irmãos, volta tudo, né? Eles se tornam uma bênção para a família. Tem valor? Não tem. Material, financeiro, também de bem-estar, de paz, de saúde para os pais, para a família. Então, aí as mídias não vê isso não. Os governos, a maioria não são todos, não vê isso, não investe, né? Se o governo deixar essa religião de lado, a questão religiosa, os governos, né, as ideologias, e olhasse para os resultados econômicos, sociais, meus irmãos, eles faziam reservar uma verba do poder público, que o dinheiro que está lá no poder público não é desses homens, não é do presidente, não é dos deputados, o dinheiro é do povo, é para devolver para o povo os impostos, né? Se eles investissem uma parcela desse dinheiro, sem nem nada de politicagem, irmão, para
a igreja ter mais recursos para angariar, para trazer mais pessoas, né? Mas eles fazem uma confusão com tudo isso, porque a gente sabe que é o diabo que está por trás, né, irmão? O diabo não quer que a igreja do Senhor ela se desenvolva no mundo, né? Eu já tive vários momentos com pessoas de um nível elevado, questionando a igreja, e eu coloquei várias situações, né, de família, de pessoas que estavam com suas vidas destruídas, e eu dizendo para ele: o que é que você acha? Qual o valor que isso tem na vida humana, tirando a religião, na vida social? Ele olhando por aí, eu digo: pois é, mas as pessoas não veem assim, tratam tudo como uma questão religiosa, né, irmãos? Meu Deus. Mas o que fica para nós aqui, irmãos, é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é marcada pela ousadia. Então, qual é a maior obra que a igreja tem que olhar e fazer na terra? É pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus falou, o que Jesus é, a obra que ele pode fazer e a salvação eterna. É nisso que a igreja tem que se empenhar em primeiro lugar, e é isso que a gente, com poucas condições, mas pela graça, nós temos procurado fazer. Pode ir abaixo. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos, Atos 4:3, e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus, Atos 4:17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum, Atos 4:17. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem o nome do Senhor, Atos 4:18. Amém. É interessante, irmãos, que aqui eles receberam uma ordem, uma intimação, e aqui tinha um peso de morte, viu? Era um aviso: se vocês continuarem falando, ensinando em nome de Jesus, né? Vocês sabem o que é que vai acontecer, né? E a igreja sempre viveu esta ameaça, porque essa ameaça vem do diabo. Mas eles disseram assim: convém obedecer aos homens ou a Deus? Julguem. Depois eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Agora, se os irmãos forem ver, no texto está lá dizendo que eles falaram cheio do Espírito Santo, irmão. Cheio do Espírito Santo. Agora, quantos crentes deixam de vir até a igreja, ao culto, irmão, por coisas banais? Que fé é essa, né, irmãos? Se intriga com os outros, vive com raiva. Meu Deus do céu. Crente que não cumprimenta nem outro na igreja, vem uma vez só no culto na semana, ainda reclamando, murmurando. Meu irmão, que fé é essa? Essa não é a igreja de Jesus. A igreja do Espírito Santo, irmão, ela está querendo orar, ela está querendo pregar, ela está querendo ensinar, ela está querendo visitar alguém para levar uma palavra, uma oração, ela está querendo ver o milagre, a maravilha de Deus acontecer. A igreja cheia do Espírito Santo, irmão, não tem tempo para essas coisas não, irmãos. É muito triste você estar sempre ouvindo que um irmão disse, que uma irmã disse, o irmão me tratou assim, falou isso, falou aquilo. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, irmão, isso é uma vida vazia do Espírito Santo, irmão. Porque quem está cheio do Espírito Santo, irmão, não tem tempo para conversinha não, para, sabe, picuinhas não, tá? Está querendo é ver o milagre, a maravilha de Deus, e para isso ele está lendo Bíblia, ele está estudando, ele está orando, ele está buscando a Deus mesmo, né? E eu ouvi um comentário que eu tenho que concordar com isso, e nós temos que despertar. Muita gente, irmão, tem o buscar a Deus só em vir ao templo. Pronto, ele veio ao templo e voltou para casa, pronto, eu busquei a Deus, pronto. Mas é só isso, buscar a Deus? É só isso? Tem que ter propósito. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer fazer através de mim? Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um vaso de honra, eu quero ser usado por Ti, Senhor. E entrar num propósito.
Às vezes eu vejo um crente orando, ele lê mais a Bíblia na oração, fica citando referências bíblicas, do que realmente um propósito com Deus, uma cura, um milagre, um renovo, um despertar, sabe? Os dons, graça, força, autoridade de Deus. Não, fica às vezes lendo a Bíblia, recitando a Bíblia na oração. Isso não é oração, irmão. Isso não é oração. Quando a palavra do Senhor manda nós orar, né, conforme as Escrituras, não é ficar citando a Escritura, não. É dentro da orientação que Deus nos dá. Tá bom, irmãos? Então, aqui Pedro, tudo isso, todo esse problema que aconteceu, porque eles curaram aquele coxo na porta do templo, irmão. Tá? E aquilo causou um movimento muito grande. Tá? Agora, se os irmãos perceberem, quando o povo olhou para eles atônito, assustado, pensando que eles eram poderosos, ele disse: não, vocês estão pensando que foi nós que curamos esses homens com o nosso poder? Não, foi nós, mas o Senhor foi quem nos usou. Foi o poder do Senhor Jesus, aquele que vocês mataram, que vocês negaram e mataram, né? Então essa é outra coisa que a igreja, nós irmãos, né? Eu estou falando aqui, mas os irmãos já sabem isso daqui muito claro, né? Mas é para ficar cada vez mais firmado, né? Nós não temos que cair nessas armadilhas que tem por aí não, de pessoas se achando, pensando que pode fazer as coisas e não pode nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas os homens, infelizmente, muitas vezes eles deixam ser cegados pelo inimigo, até pelos dons e o poder que recebe, eles acabam se envaidecendo. Não, meus irmãos, tudo é para a glória de Deus. Então esses homens foram presos, humilhados, açoitados, mas eles não mudavam de pensamento, de atitude, né? Esse mesmo Pedro, que sofreu tanto depois pelo Evangelho, esse mesmo Pedro negou Jesus, porque ele ainda não entendia, mas quando ele entendeu, irmãos, ele realmente deu a vida, literalmente, pelo Evangelho, por Jesus, pela salvação de vidas, né? Que todos os apóstolos, irmãos, foram martirizados, com exceção de João, foi para a ilha de Patmos também, mas foi um final, né, triste. Mas não negaram Jesus, a palavra de Deus, e muitas vidas foram salvas, e por isso que o Evangelho está aqui. Porque homens cheios do Espírito Santo, capacitados com o propósito mesmo de anunciar Jesus e a sua palavra, eles venceram, porque cheios do Espírito Santo. Vamos lá. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Atos 4:8. Amém. Então, nesse contexto, no que está sendo tratado aqui, irmãos, na palavra de Deus, o cheio do Espírito Santo aqui é no controle dele, é tomado por ele, é entregue a ele, certo? Porque é o que eu repito muito, e isso é para mim também. Eu não me contento em fazer uma demonstração de pregar, de ensinar, de estar sempre presente, né? E não me sacrificar em nada. Me dá uma dor no coração um crente que, quando pega o microfone, fala tanta coisa bonita, demonstra que tem poder, que é isso, que é aquilo, e muitas das vezes é convidado para uma obra tão simples que pode ir e não vai. Às vezes prefere ficar, como nós já vimos aqui, na zona de conforto, né? Não quer sacrificar. E não adianta a gente enfrentar esse crente querendo colocar ele na parede, que não vai mudar, só vai criar mais problema. O que nós temos que fazer é orar para quê? Para que realmente ele seja cheio do Espírito Santo de verdade, seja guiado, dirigido, orientado e esteja disponível para a obra do Senhor, tá? Porque senão, irmãos, essa história de ser cheio do Espírito Santo sem frutos, isso é uma fantasia.
pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não vive no empurrão, não, arrastando para fazer uma coisa e outra, implorando, não. Está lá dentro dela o desejo, a vontade, dado por Deus, a graça. Se não tiver isso, não funciona, tá bom? Fica uma obra da conveniência, quando quer, na hora que quer, no dia que quer, aonde quer. Não, não é assim, é onde Deus dirigir. E hoje nós temos, hoje não, já de muito tempo a igreja está organizada. A igreja tem uma liderança, tem um pastor que se organiza com o corpo da igreja para as obras acontecerem. Mas tem pessoas não, que vivem no isolamento, fazendo uma obra separada do corpo de Cristo. Deus não se agrada com isso, irmão. Nós temos que, a palavra de Deus fala que nós temos que ser um, como Jesus disse, como eu e o Pai somos um, ligado o tempo todo, para lá, para cá, para onde precisar fazer a obra do Senhor, tá bom? Então isso, quando a igreja está bem harmonizada, é um sinal de que de fato essa igreja, essa comunidade está cheia do Espírito Santo, quando os objetivos realmente é salvar e edificar, tá bom? No Senhor. Vamos lá. O tempo verbal do grego usado no versículo 8, tenham sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, Atos 2:4, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e o sofrimento. Amém. Eu quero deixar aqui um ponto assim, tipo uma âncora, sabe? Para você se agarrar, eu também. Quando eu e você não sentir vontade de fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, não vamos ficar colocando desculpas. O pastor, a irmã, o irmão, se justificando. Não, diga, eu preciso, Deus, eu preciso que o Espírito do Senhor se apodere de mim para me fazer a obra do Senhor. Porque, meus irmãos, aqui não faltava problema para eles desistirem, para eles recuar. E não vai faltar problema na minha vida e na sua vida para nós recuarmos da obra, não. Mas nessa hora que você sentir que está se afastando, que está perdendo o ânimo, que não tem mais aquela vontade, começa a dizer: Espírito Santo, se apodera da minha vida. Não fica, Espírito Santo, Jesus, eu não vou porque o irmão, porque a irmã, porque a igreja. Porque... Não, esquece isso, irmão. Nós temos que, antes de tudo, ter uma ligação direta com Deus. E não queira fazer a obra do Senhor isoladamente, que Deus não vai te abençoar, meu irmão. Porque o Senhor Jesus diz: a minha igreja, Ele não disse, esse ou aquele, é a minha igreja, eu edificarei. Então a igreja são pessoas. Primeiro, universal, a igreja, organismo vivo do Espírito Santo. E depois as comunidades, os grupos, que se organizam em nome de Jesus. Atos 2:42, está aí, bem claro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando diz aqui perseveravam, irmão, eram todos. Inclusive em outra referência aqui nessa mesma leitura, vai dizer que todos sempre estavam juntos. Então um crente que fica escolhendo onde ele vai, a hora que ele vai, não gosto desse, não gosto daquele, não vou com esse, não vou com aquele, isso é confusão, irmão. Isso é confusão, essa obra aí, Deus não aprova. Aí a pessoa às vezes até se desgasta fazendo sacrifício e não vê os frutos, porque Deus se retira, porque Deus não pode aprovar aquilo que Ele já desaprovou. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Meus irmãos, esta é a foto mais linda que eu vejo da igreja de Jerusalém, porque aqui tem doutrina, que é a palavra, aqui tem a comunhão, que não é só ajuntamento. Comunhão é olhar, você olhar para mim, nós olhar um para o outro e ter alegria aqui dentro, independente da cor, da raça, do nível social, do que a pessoa é ou deixa de ser. Não, é uma vida, é um ser humano, é um servo de Deus. Eu não posso ter alegria com um e desprezar o outro. Com um, porque fala a minha língua, talvez, o que eu acredito, e o outro eu desprezo, eu ignoro de jeito nenhum. Comunhão, irmão, é mistura. Comunhão não é ajuntamento, tá? E no partir do pão, irmão, o partir do pão aqui era que eles repartiam mesmo, literalmente. Ninguém tinha falta de nada. E o pão da ceia também, com certeza, Como é que nós vamos ceiar?
dizendo que somos um em Cristo, se está intrigado, se não se preocupa com o outro, se não está ligado com o outro, isso tudo não tem, dessa forma não tem valor para Deus. E nas orações, irmão, percebam que doutrina, comunhão, e em último vem a oração, porque a oração diante de Deus só vai ter efeito quando nós estamos aprendendo sobre Deus, quando nós estamos em paz, vivendo bem com nossos irmãos. Aí as nossas orações, Deus vai operar sinais, milagres e maravilha. Amém? Se não, meu irmão, vai ser só barulho e lata vazia, como Paulo disse: ainda que eu tivesse todos os dons e não tivesse amor, de nada adiantaria. Seria como metal que soa. Metal é um sino que bate, né? Não tem vida, é só barulho. Pode ler. 1 e 2. Não negocia seus valores. Essa igreja. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos 4:19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Amém. Meus irmãos, é tão interessante que essa questão aqui de não negociar é porque na época havia acordos já da religião com o governo ímpio em nome da paz, né? Mas aqui ele diz: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Ele diz: vocês também conhecem Deus. Porque quem estava a maior perseguição da igreja eram os judeus, eram os próprios que servem ao mesmo Deus, né? Então ele diz: vocês têm capacidade, julga isso, se nós devemos obedecer a Deus ou a vocês. O que é que isso significa, meus irmãos? É que aquilo que nós recebemos do Senhor, irmãos, ninguém pode tirar de nós. Ninguém, né? Agora, isso significa, como alguns rebeldes, pega essa palavra distorcida e diz que não obedece a homem porque não quer se submeter à direção da igreja. Isso não tem nada a ver com isso, irmãos. Se a direção da igreja prima pela palavra de Deus, pela a boa ordem, a doutrina, tal, né? Todos devem estar submissos. Inclusive está escrito: obedecer a vossos pastores. Aí diz assim: não com gemido, porque isso não vos seria útil. Porque tem gente que obedece o pastor gemendo, murmurando, porque para ele é uma obrigação, porque ele não quer ter compromisso com a sua liderança, ele quer ser independente. Na igreja de Deus não tem independente, amém, irmãos? Na igreja de Deus nós devemos estar unidos, tá bom? E o pastor deve estar aberto ao diálogo, à conversa, à liderança toda, né? Alguma coisa que os irmãos querem, sugerem, vamos avaliar, vamos pensar juntos, né? Agora, essas pessoas que se declaram independentes, que tem muitos hoje, que nem sequer congregam, né? Tá certo? Porque eles não querem se sujeitar a nenhuma liderança. Não é assim. Deus sempre organizou o seu povo com liderança, tá bom? Então, quem pensa que é ele Deus e não está nem aí com liderança da igreja, está completamente enganado, tá certo? Agora, a liderança também tem que ter a direção de Deus, né? Para poder também não se tornar uma coisa como aconteceu no tempo que Jesus chegou, uma religião que o povo tinha medo, que o povo não tinha acesso, que o povo estava inclusive oprimido. Não, de forma nenhuma, tá certo? Até esses dias eu conversava com um irmão e ele dizia: pastor, eu sinto que tem irmão que tem medo assim, fica meio inseguro, fica meio temeroso na igreja. Mas, meus irmãos, todos os ensinos que nós damos não é para engessar ninguém, é para a pessoa ter conhecimento. E ele vai fazendo, erra e vai aprendendo e vai melhorando, e é assim, tá bom? Mas os irmãos aqui têm liberdade no Espírito, desde que essa liberdade esteja coerente com a palavra de Deus e com aquilo que a instituição e a organização crê e trabalha, né?
Então, aí sim, aí vai bem, tá? Nós somos um corpo, né? Olha o que diz em Hebreus 13, 17, eu acabei de falar. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. É claro que essa obediência, essa sujeição, não é a coisas pessoais do pastor, não, é quando o pastor está falando da parte de Deus, ensinando, instruindo, orientando, organizando, né, para a glória de Deus. Aí ele diz assim: porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Então a posição que Deus colocou à liderança é essa. Quando Deus veio falar com a igreja em Apocalipse, ele vem primeiro ao anjo da igreja. Cada pastor responsável, irmãos, por uma igreja, uma organização, ele vai responder diante de Deus se ele não for fiel a Deus, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Por isso que eu e muitos, só eu, né, são firmes na palavra, na doutrina, para não abrir mão, para não dizer que pode o que não pode, que Deus aceita o que Deus não aceita na Bíblia, né? Porque esses pastores, meus irmãos, podem ter certeza que eles vão dar conta diante de Deus do que eles estão fazendo, certo? E eu sei que nenhum de nós alcançaremos a perfeição, mas o Senhor diz: não pequeis, anda na minha presença e ser perfeito. O alvo que Deus quer de nós é isso, nunca relaxar. Então aqui diz assim: vela por vossas almas como aqueles que hão de dar conta dela, né? Para que façam com alegria. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Quer ser abençoado por Deus? Queremos ser abençoados por Deus? Vamos respeitar a nossa liderança, vamos nos sujeitar a ela, vamos dialogar, vamos conversar, tá certo? Porque unanimidade não significa discordar, que não pode discordar, pode sim, né? Mas não pode faltar com respeito. Chegar para o pastor, conversar com o pastor ou com o obreiro, o líder do grupo, respeito, dialogar, ter entendimento e não falar de qualquer jeito, né? Ser bruto, ser ignorante, ser mal educado. Não, isso não deve ser nunca o comportamento de um crente, tá certo? Aí ele diz aqui: façam com alegria, não gemendo. Olha aqui, irmãos, quando diz não gemendo, esse gemendo é a murmuração, é a reclamação, né? E é em todo lugar, irmãos. O tanto de crente que tem murmurador, irmãos, questionador. E aí, meus amados irmãos, Deus não abençoe. Às vezes a obra também é prejudicada por isso. Não gemendo. Aí diz aqui: porque isso não vos seria útil. Quando diz que não seria útil, é que não tem valor para Deus. Amém, meus irmãos? Então vamos pedir esta graça ao Senhor, irmão, de estarmos unidos. Cheio do Espírito Santo implica nisso também. Pode ler, minha irmã. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. O que é isso que afronta as Escrituras? Está escrito e o pastor, o líder ou quem for, diz que não tem problema. Ignora, quer dar outra interpretação. E a mesma Bíblia diz que nos últimos dias, né, iam torcer, eles iam ter comichão nos ouvidos e eles iam torcer. Esse torcer que o apóstolo diz dá outro entendimento. Dá outro entendimento. Aí diz: está lá escrito. Não, está escrito, mas se for seguir a risca não fica ninguém. Eu digo: oxe, e que igreja é essa? E quando Jesus disse assim: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Essa fé é que salva, irmão, é que obedece, é que aceita a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: será que eu vou achar fé? Será que eu vou achar gente me servindo? Serão poucos, irmãos, pode ter certeza. Eu peço a misericórdia de Deus, tá bom? Então, alguém às vezes até pergunta: por que não acontece? A resposta muitas das vezes está no coração de muitos: maldade, rebeldia, desobediência, murmuração.
E as orações às vezes não têm resposta. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos avante. Está convicta de sua fé. Vamos lá. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras. Bom, vamos lá. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé. Essa palavra convicta, meu irmão, é que sabe no que crê, é que tem conhecimento, o básico suficiente de Deus para não dar ouvidos aos espíritos enganadores, o espírito do mundo. Amém? Pode passar. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Atos 8:6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8:6. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido, por ser apenas ouvido. Amém. Então, é importante, irmãos, esse ver Deus, é claro que nenhum vivente dessa terra pode ver Deus, né? Mas ter uma visão de que Deus é real, né? Ter uma visão. Nós devemos sempre pedir essa visão, colocar como um propósito de poder contemplar pela fé a pessoa maravilhosa do Senhor. Ele é uma pessoa, ele não é uma ideia, um pensamento, né? Ele é um ser, ele é uma pessoa, né? E nós interagirmos com ele, tá bom? Bom, pode passar. No entanto, a igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Romanos 15, 18 e 19. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até aos Ilírico tenham pregado o Evangelho de Cristo. Amém. Romanos 15, 18 e 19. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim: porque não ousarei em dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então, tudo que nós, irmãos, formos testemunhar, falar, sempre exatamente o que o Senhor fez, falou, né? Nunca deixar ser levado, né, por fantasias, né, por impressões, mas sempre procurando receber do Senhor, tá? Para que, de fato, o Senhor venha se manifestar. O nosso desejo, eu creio, toda a igreja quer os sinais, milagre, maravilha, prodígio, né? E tudo isso vamos dizer assim, é um conjunto da obra de Deus na nossa vida. Pode passar. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Lucas 24, 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, 19. Amém. Então, eles faziam questão de falar de Jesus, da obra do Senhor Jesus, que é o que nós devemos nos ocupar em muito, né, na pregação do Evangelho. Pode continuar. Uma igreja que ora com poder.
orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, 24, 30 de Atos dos Apóstolos que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Amém. Uma igreja que tinha propósito. Diante das ameaças, o que foi que eles fizeram? Eles entregaram ao Senhor as ameaças, não pediram, isso é importante, viu, irmão? Grave isso daqui, em nome de Jesus, você vai me ouvir. Eles não pediram nenhum mal para aqueles homens, nenhum mal, nenhum castigo para eles. Isso é uma coisa que é bem visível na igreja de Jerusalém. Nas orações deles, eles nunca desejaram mal a ninguém, porque o Senhor Jesus disse que se nós fizermos o bem a quem nos faz o bem, nós não estamos fazendo nada. Se amarmos a quem nos ama, não estamos fazendo nada. Mas se nós amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, aí sim estamos fazendo alguma coisa. Aí Deus está em nós. E eles oraram aqui, colocando diante do Senhor as ameaças para o Senhor guardar eles, né? E se os irmãos veem o texto, que não dá para ler agora, diz assim, que eles pedem ousadia, nos dá ousadia, Senhor, para pregar a Tua palavra e operar poder de Deus com cura, milagres e maravilhas. Aí, hoje nós vivemos, hoje não, já de muitos anos, uma igreja mergulhada numa confusão ideológica, enquanto a igreja deveria ter o propósito de orar a Deus para Jesus salvar, libertar, seja quem for o pior inimigo da igreja, curar, fazer maravilha e salvar vidas, tá? Mas não, fica envolvido em brigas, em contendas, né? Envolvendo política, ideologia. Meus irmãos, vamos anunciar o evangelho, o poder de Deus, e Deus vai salvar, vai libertar o pior pecador da terra, tá bom? Vamos lá. Nela eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Amém. Então, o que eles queriam era: Deus, a gente quer continuar fazendo a Tua obra. Não importa. O Senhor cuida desse problema aí, que nós vamos pregar a Tua palavra. Amém, irmão? Coloca essas confusões todas nas mãos de Deus e vamos falar de Jesus. Vamos levar o evangelho, a oração para Jesus curar, libertar e salvar. Essa é a nossa missão, a missão da igreja. Vamos lá. Orando em unidade. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Atos 4, 24. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimando, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Amém. Então, aqui diz que eles, em Atos 4, 24, e ouvindo eles isto, né, as ameaças, unânimes levantaram a voz. Mas para quê? Para pedir poder de Deus para fazer a obra do Senhor. É isso que nós temos que pedir. Pastor, o que será da igreja? Quem é o dono dela? Quem é o dono da igreja? É Jesus, irmão. Ele é maior ou não é? Maior, irmão. Qualquer um que se levantar vai virar cinza, pó. Mas Ele é que vai fazer isso aí, não somos nós não. Amém? Se não se converter, né? Então, não precisa ficar como uma criança que perdeu o pai e a mãe e está chorando para cima e para baixo, correndo, não. Porque o nosso Deus vive. Aleluia, vamos lá. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. Exatamente, né? Deus não criou um indivíduo igual. Todos nós somos diferentes, mas em Cristo nós temos que trabalhar, nos encher do Espírito Santo para sermos um. Amém, irmãos? Ser um é na mesma direção. Não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro, outro empurrando um, empurrando o outro. Outro dizendo não é de Deus, é de Deus. Não, para com isso, né? Vamos lá. No meio da igreja
Há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Amém. Então a gente tem que entender as diferenças, as dificuldades, as fraquezas de cada irmão. E sempre aquele espírito de dar as mãos, não concordar com o erro, é claro, mas dar as mãos e ajudar, tá certo? E fazer a obra do Senhor. Vamos lá. Orando fundamentada na palavra de Deus. A igreja, né? Ao orarem, os crentes citaram os Salmos 2, 1 e 2, que disseste: pela boca de Davi teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Atos 4, 25. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Amém. Então, toda a nossa oração, irmãos, nós temos que lembrar de Deus e da palavra, para na oração nós não entrarmos em contradição, né? E esse orando conforme a palavra não é ficar citando referências bíblicas. Tem pessoas que vão orar e fazem uma pregação na oração da Bíblia. Não, isso não é orar conforme as Escrituras. Orar conforme as Escrituras é tudo que nós pedimos, falamos, toda a conversa nossa tem que estar orientada pela palavra do Senhor. É isso que realmente a gente tem que entender, tá bom? Vamos avante. Orar. Não, é porque a pessoa está orando e ela fica citando versículo, às vezes, né? Isso não é oração, entendeu? Às vezes qualquer um pode estar orando e, ô Senhor, como está escrito na tua palavra, e cita um versículo, mas tem gente não, que começa a orar e começa: Senhor, está escrito na tua palavra assim, assim, Senhor, converte o teu servo, olha o que está escrito. Aí ele faz uma pregação na oração. Isso não é assim. Às vezes a gente está orando e na oração vem um versículo, você cita ele só para dar para alguém que está te ouvindo, né? Ter certeza que você está orando pela palavra, né? Também, mas não fazendo uma pregação, né? Perceba que vocês vão ver. Tem pessoas que ficam durante a oração pregando a Bíblia. Não, isso não é oração, tá certo? A oração é falar o que quer, o que deseja, enfim, o que quer receber, tem que ser por aí, tá bom? Vamos lá. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Amém. O que é isso, irmãos? É a pessoa, às vezes, pedir coisas, estabelecer, falar coisas que, biblicamente, Deus não aceita aquilo ali. Então, precisa ter conhecimento bíblico para orar também, né? Saber se está dentro da vontade do Senhor, tá? Pode orar, pode passar. Uma igreja ousada no testemunho, ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças, versículo 29. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Pronto, isso daqui, irmãos, versículo 29, eles disseram na oração deles assim: olha para as suas ameaças. E eles não pedem que Deus faça nada. Ele diz: olha, Senhor, só isso. Esse negócio de crente orar para Deus botar a gente em leito, em cadeira de roda, para dar surra. Eu já vi gente orando para Jesus dar uma surra na pessoa. Isso não é oração, isso daí é uma revolta. A pessoa não pode dar uma surra no outro, ele manda Jesus dar. Que é isso? Então, não, isso não tem valor nenhum, né? Um pastor de uma congregação nossa, eu fui informado há muitos anos atrás, não está mais conosco, orando para Deus matar os crentes que estavam falando mal dele. Eu fui lá, irmão, que história é essa? Irmão? Você orando para Deus matar crente, irmão? Isso daí não é oração de Deus não, irmão. Não, mas é porque eu sou homem de Deus. Não, para com isso. Aí fui orientar e tal, mas logo saiu do nosso meio. Então tem coisa, irmão, na oração que é antibíblico. Então a pessoa tem que ter
um pouco de entendimento da Bíblia para orar, ter cuidado com o que vai falar, anunciar as coisas para as pessoas, né? Às vezes sem um entendimento. Então isso é muito importante. Por isso que quem ora, irmão, tem que vir para as escolas. Quando vai falar com Deus, a gente tem que aprender, tem a Bíblia, tem as orientações, tem as experiências bíblicas, para nós aprender como nos relacionar com o Senhor e na oração, tá? Pode passar. Ela suporta a oposição e o sofrimento. Pode ler. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, 2 Timóteo 3,12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Amém. Isso aqui é muito importante, tá? Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Esse suportar, irmãos, não é aceitar. Não, nós não podemos aceitar isso daí. Espera aí. Tem coisa que é Deus que vai resolver, não é a igreja. Tá certo? Então aqui em 2 Timóteo 3,2 diz assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Observe aqui, irmãos, quem prega o Evangelho, a verdade de Deus, vai sofrer perseguição. Você está me entendendo? Se liga aqui, ó. Vai sofrer perseguição. Quem vive passando a mão, quem vive apoiando o erro das pessoas, não vai ter perseguição. Por quê? Porque as pessoas vão se sentir bem com isso, tá? Vão se sentir bem com isso. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão, irmãos, tá? Tem pessoas que não querem falar a verdade para o outro para não perder o amigo, né? E acaba concordando com o erro do outro. Aí vai sempre bem, né? Mas e as verdades de Deus? Não vai ser dita, né? Então, assim, o evangelho genuíno, irmãos, ele vai na contramão desse mundo. O mundo está na contramão do evangelho, da palavra de Deus. Então não tem como a gente pensar na igreja, o mundo aceitando a igreja, o mundo de uma forma geral, de forma nenhuma. Hoje a igreja tem uma grande aceitação, irmão, no mundo e no nosso país, porque muitos famosos e grandes aí que entraram dentro da igreja, vem muita gente com eles, né? Pela pessoa, né? Admirando, tá certo? Só que quando essas pessoas chegam na igreja, as pessoas precisam aprender a palavra de Deus e servir a Deus. Nós tivemos erros de famosos que entraram na igreja e não foram instruídos, eles cometeram erros grosseiros, né? Em testemunhos, né? Escandalizaram, mas isso já mudou, né? Porque as igrejas passaram a ter um cuidado maior com isso aí. Pode ser quem for, irmão. Um grande profissional da música, da comunicação, quando ele chegar na igreja, ele tem que aprender primeiro a servir a Deus para depois ele se comunicar com o povo de Deus, tá bom? Então a igreja, ela não pode se ajustar à agenda do Estado. O que é a agenda do Estado, irmão? É se alinhar com as coisas do Estado. O Estado fala dos governos sem o temor de Deus. Isso jamais, tá? Eu não gosto de aliança com político nenhum, para não dar ele o direito dele vir ocupar aqui a tribuna e falar o que não convém ao povo de Deus, tá certo? Então isso não sou radical nisso aí, tá certo? Eu só acho que a igreja, o espaço da igreja não pode ser cedido ao Estado, que na maioria deles, não são todos, o interesse é puramente econômico, político, e isso não cabe dentro da igreja, tá? Então, isso tem que ter muito cuidado, e hoje a igreja está muito comprometida como Estado, viu, irmão? E esse comprometimento é por dinheiro, pode ter certeza disso. E nós não podemos nos vender, viu? Aí eles não negociavam a fé dele, nós também não.
Pode passar. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado todos, foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. No ensino de Lucas, como em Paulo, 1 Coríntios 14:12 e Efésios 5:18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:12. Amém. Não dá para comentar muito que o tempo não permite mais, mas assim, irmãos, cheio do Espírito Santo, dons espirituais, é bem claro, para o que for útil. Útil para quê? Para a edificação da igreja, para a salvação de vidas, né? E a melhor maneira de fazer a obra de Deus é através dos dons de Deus. Devemos buscar em tudo que nós desejamos fazer. Vamos pedir virtude, vamos pedir talento, vamos pedir dons ao Senhor, que a obra será maravilhosa para a glória de Deus. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. Amém. Pode passar, já falamos bastante. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Atos 6, 3, 5, Atos 8, 5 ao 7, 13, 19. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8, 5 ao 7. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Amém. Pregar, ensinar, orar. Todo o trabalho que for feito, irmão, o que tem que estar dentro de mim e de você é a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. E nunca a nossa imagem. Amém? Vamos para frente. Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que, após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. Quanto mais perseguição, quanto mais prova, mais a igreja avançava. É o contrário de hoje, irmão. Muito crente melindroso, irmãos. Uma palavra, uma coisinha de nada, morreu, acabou. Não é mais crente, não quer mais a igreja, não quer mais fazer a obra de Deus. Misericórdia, meus irmãos. O Espírito Santo está aí querendo se apoderar de nós, amém? Então essa igreja, diante da ameaça de morte, muitos foram mortos mesmo, fisicamente, e eles anunciavam com ousadia. Essa ousadia aqui não é para enfrentar ninguém, brigar com ninguém, não. É para proclamar o Evangelho, é para falar de Jesus, é para orar para Deus fazer maravilhas. E o Senhor operava e continua operando. Vamos lá. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4,13, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Quero fazer uma observação que é importante. Ser corajoso no Evangelho não é destratar as pessoas. Eu vi muito isso praticamente acabou. Às vezes alguém ia enfrentar o crente assim e ele já... Sai dele, Satanás, é o diabo que está na tua boca, é aquela... Aí daqui a pouco acaba partindo para cima dele com um soco, um pedaço de pau. Mas não é assim. Ousadia e coragem não é isso, não é ser atrevido, não é ser essa coisa violenta. E está escrito, se alguém questionar a respeito da vossa fé, responda com mansidão.
Responda com mansidão, tá? Então, coragem e ousadia não tem a ver com atrevimento, com desrespeitar as pessoas, tá bom? Mas ser firme e anunciar a palavra. Pode passar. Conclusão. Vamos ler todos juntos. Eu convido também as crianças a ler esse texto conosco, tá bom? Vamos lá? Nessa lição, vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amém. Convido a secretária. Maravilha. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar pela classe Soldadinho de Cristo. Vou mais para cá. Pra cá. Tá bom aqui? Eu escolhi o caminho da fidelidade. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às suas ordens. Salmos 119, 30. Maravilha, parabéns. A classe Soldadinho de Cristo tem 8 alunos matriculados, 4 ausentes, 5 presentes, 2 visitantes, que é a Área e a Sofia. A Área já veio 2 vezes, né? Próxima segunda vai se tornar aluno. Total da assistência na classe de 7 alunos. Maravilha. Classe Estrela da Manhã. Pega aqui. Jesus respondeu: tenha fé em Deus. Marcos 11, 22. Parabéns, maravilha. Tudo bem? A classe Estrela da Manhã tem 8 alunos matriculados, 1 aluno ausente, 7 presentes, 1 visitante, que é a Cecília. Muito bem, seja bem-vinda, Cecília. Total de assistência na classe de 8 alunos. Deus abençoe no nome de Jesus. Classe Sol da Justiça. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11, 6. Muito bem, parabéns. A classe Sal da Justiça tem 5 alunos matriculados, 2 ausentes
e 5 presentes. Depois nós vamos arrumar aqui, viu? É 5 menos 2, 3. Total de assistência na classe de 5 alunos. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Classe jovens e adultos. Tem que segurar. Não, eu tô com a Maria no braço, eu vou ficar toda torta aí na foto. Vamos lá, classe jovens e adultos. 1, 2, 3. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Maravilha. A classe jovens e adultos tem 36 alunos matriculados, 21 dos seus alunos ausentes, 15 presentes, nenhum visitante. Total de assistência na classe de 15 alunos. Os irmãos jovens e adultos devem arranjar outros alunos para a gente alcançar os 36 alunos que nós perdemos, tá bom? Convidem eles para retornar. E o nosso irmão Caleb já recebeu oração ontem. Se desejar receber oração, venha de novo. Quanto mais oração, mais aniversário. Aniversariou ontem, né? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos orar de novo pelo irmão Caleb. Agradecer a Deus pela vida dele e agradecer por esta aula. Vamos pedir a saúde do pastor Regiane também, que estava certo de vir, mas não passou bem. Chega mais próximo aqui, Caleb. Amém? Levante as mãos. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, nós oramos neste momento mais uma vez te agradecendo pelo aniversário do teu filho, Senhor, e pedimos muitas bênçãos sobre a vida dele, Senhor. Dá a ele muitos anos de vida com saúde, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua vida, meu Deus, profissional, que o Senhor guie e dirija a vida dele no temor do Senhor e que ele sirva a Ti, Senhor, por toda a vida dele. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pai amado, nós oramos pela saúde dos nossos irmãos que estão enfermos, pedimos a Deus pelo pastor Rijânio, repreende ali toda a causa daquele mal-estar, daquelas dores, guarde e livre o teu filho de todo mal, Senhor. Tem misericórdia. Pedimos a saúde também do pastor Haroldo, Senhor. Opera na vida dele, Senhor. Tem misericórdia. Dá a saúde do teu filho, Pai. Meu Deus, pedimos pela irmã Ivoneide, a família. Dá saúde desta família. Pedimos também pelo evangelista Carlos Antônio, pela saúde dele. Tem misericórdia. Dá força e graça ao teu filho diante das lutas que ele tem passado no trabalho. Abençoa, Senhor. Abençoa. Tem misericórdia. Pedimos pela irmã Maria Melo, diaconisa Josefa, a irmã Lourdes Girão. Abençoa a diaconisa Florceli também e os demais que estão enfermos, Pai, que o Senhor conhece. Dá saúde dos teus filhos, Pai. Pedimos que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Abençoa nossas crianças, Senhor, colocando temor no coração deles. Meu Deus, abençoa seus pais, sua família, em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.